pessoal, estamos entrando aqui, começando a nossa live de hoje, com uma convidada super especial, que é a Georgia Lengos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, e se estiverem ouvindo bem, por favor, deem um joinha, que eu super agradeço, se tiver tudo ok. Isso, tá entrando aqui a Bruna, Elizabeth, obrigada pela presença, pessoal. Bom, hoje a nossa convidada é a Georgia para complementar a nossa programação no mês do Dia das Crianças. Então, a gente já teve uma live com a Zélia Monteiro, tentamos com a Ucha, mas vamos chamá-la novamente, porque ela teve problemas técnicos. E eu vou também, na semana agora, quinta-feira, a gente tem a Beth Bastos, então também vamos ter mais uma live. E já está a programação SOS Dança Criança para arrecadar fundos, para ajudar os artistas da dança da cidade de São Paulo. Uma programação linda de aulas para crianças e também aula para professor, educador, cuidador, com palestras, enfim, uma programação linda e incrível. Então entra lá no link da bio que vocês vão ver a maravilha que tá. E eu tô aqui esperando a Georgia, já vi aqui o Vitor entrando, então super obrigada pela presença, pessoal, muito legal ter vocês aqui. E tô esperando então a Georgia pra gente começar a nossa live com a nossa convidada, que é diretora artística do Balanga Dança, a companhia Balanga Dança, e também é professora de dança contemporânea para crianças. Então essa é hoje a nossa convidada especialíssima. Estou vendo aqui Maiola, estou vendo Esmeralda. Então, gente, super obrigada. Eu vou ver se ela está aqui já e vou convidá-la para a live. Só um minutinho. Vamos ver se Georgia já está aqui online. Não, ainda não. Deixa eu ver. Ainda não. Ok. Vou mandar aqui a live para ela, então, porque às vezes ela ainda não se ligou de que a gente está aqui. Deixa eu ver. Georgia entra na nossa live. Deixa eu ver, só um minuto. Bom, liguei aqui, estamos aqui esperando, então vocês vão me vendo e vão falando comigo até que ela possa estar aqui. Então eu continuo falando que a programação, para além das lives, a gente tem também essa programação da Semana de Dança para Criança, com doação para arrecadação de fundos para a campanha Catarse SOS Dança, para arrecadar dinheiro para ajudar a colaborar os artistas em tempos de pandemia. Então, para além de uma programação linda, vocês também vão estar fazendo uma boa ação. Então, super legal que vocês acessem lá e possam ver essa programação, tanto para o público infantil, mas também para adultos que trabalham com o universo da criança. Aqui vamos fazer um coro, deixa eu ver se o Jorge entrou. Só um minuto, ainda não. Bom, deixa eu dar uma diminuída aqui e ver se ela tá no WhatsApp. Ah, ela entrou, acabou de entrar, a Georgia aqui. Vou então chamar a minha convidada, a nossa convidada, porque vocês querem ouvi-la e não a mim. Então aqui ela tá solicitando, querida Georgia, entrar. Seu coro foi feito, agora está melhor. O que está melhor, Magali? Estão me ouvindo bem, gente? Jorge entrando. Ei, Georgia! Oi, Thalita! Tudo! Me ouve bem? Eu te ouço, você me ouve? Ouço super bem. Pessoal, dê um toquinho se tá tudo ok. Ai, Jorge, eu tô tão feliz de estar com você aqui. Uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho. Então, muita gratidão pela disponibilidade, por contar um pouquinho dessa trajetória, também de essa generosidade de falar com esse público do Portal Mood. Então, antes de mais nada, super obrigada mesmo. E queria deixar aberto, já de antemão, para você dizer, né, desse nosso encontro, mas mais do que tudo,
falar um pouquinho de como que você entrou na dança, Georgia, que, aliás, é uma coisa que eu não sei, estou super curiosa, É mesmo? porque eu sei bastante da sua trajetória, mas não sei desse seu início, né? De onde que surge, então, essa sua vontade, esse seu desejo, se é na primeira infância ou não. Eu quero saber um pouco como é que a dança entrou na sua vida. E boa noite a todos, todo mundo. Boa noite, Thalita. Que bom estar aqui. Eu que agradeço. É a primeira vez que eu faço no Instagram, aí tem que ser de pé o celular, é isso? Só deixa eu tirar essa dúvida. Isso, Eita, então, tá certinha, você tá ótima. É de pé. então peraí, porque eu estava tentando arrumar aqui um apoio. E super agradecida desse espaço, Idem Total, você também, e o museu é um projeto que eu admiro demais, e todas as realizações, agradeço muito de estar aqui nesse dia, né, nessa segunda, falei que era para começar a segunda de primeira, e é isso aí, esse museu vivo. Então eu entrei, assim, dessa sua curiosidade, eu andava na ponta do pé quando eu era pequena, inclusive isso acarretou vários problemas depois, né? Ortopédicos, mas andava na ponta do pé. E minha mãe me colocou no balé quando eu tinha 4 anos. E assim eu entrei na dança. E aí eu fiz balé clássico até 17 anos. Fiz com muitas pessoas, né? Mas até com pessoas bem rígidas, assim, no balé, como a Lina Bernaca, e que bailarina de balé clássico mesmo, né? Assim. Aí até tentei entrar na escola do Teatro Municipal, não consegui, enfim. E aí, um pouquinho antes de eu acabar o ensino médio, eu me machuquei, e aí conheci o J.C. Viola, e fui fazer aula com ele, comecei a fazer um pouco de aula de jazz, porque, enfim, tinha que dar uma soltada, uma fisioterapeuta muito bacana, que é a Maria Emília Mendonça, que trabalha com ginástica holística, tal, que tratou de mim, ela foi me apresentando esse universo, eu fui fazendo, e acabei tentando faculdade de dança, e abri uma faculdade de dança na época em São Paulo, que ia ser o J.C. Viola, o Klaus Viana, Helena Katz, mas aí acabou que não abriu, e aí eu fiz um vestibular para a Unicamp, e aí eu fiz dança na Unicamp, onde também abriu um outro mundo que tinha a ver com as danças brasileiras, com a cultura popular, com a educação somática mais profundamente, e com essa relação cênica, né, de criação, de pesquisa, não de ter uma linguagem, mas de pesquisar uma linguagem. Então, você perguntou como eu entrei, mas essa foi a trajetória até eu sair, né? Legal. O Viola, ele fez parte de tantas gerações, né? Ele ainda forma muita gente, né? Ainda dá aula e tudo. E, Georgia, de que turma que você é da Unicamp? Eu sou da terceira turma do começo do curso, né? Eu entrei em 98 e me formei em 91. Eu tentei fazer, eu fiz um ano de jornalismo, um de história, que eu gostava muito de escrever, mas todos os projetos que eu fazia eram ligados à arte. E aí eu falei, não, vou para lá, foi muito bacana, conheci muita gente bacana, muito professor. Mas essa história do camp, do incentivo à pesquisa, você criar a sua linguagem, na época era muito forte, né? Tive aula com algumas pessoas bem interessantes, assim, a Holly Carvel, a Angela Nolfi, muitas pessoas, assim, nem dá para falar porque também você pode esquecer, né? Mas era uma formação bem diversificada, né? E muitos parceiros de dança que continuam, na verdade, até hoje. Que legal. Tem um monte de gente querida aqui mandando beijo, mas eu vou só deixar antes de fazer a próxima pergunta, Jorge. Pessoal, tem aqui um ponto de interrogação. Deixem as dúvidas, questões e perguntas que no final eu abro para a Georgia
os 10 minutinhos finais para a gente fazer, então, as perguntas do público para ela, tá bom? No pontinho de interrogação. Bom, continuando, Jorge, adorei saber disso, sabia da sua formação na Unicamp, mas não sabia desse seu início, né? Então, super legal. E aí eu queria saber, Jorge, quando é que, de fato, entre o universo da infância, o interesse da pesquisa, né, de dança voltada para o universo da infância e também a sua atuação dentro de sala de aula. O que vem antes, né? Se é a criação, se é a pesquisa, ou se é o ensino, aprendizado, se foi tudo junto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa entrada do universo, já que vocês, a Balanga Dança, são considerados assim, os pioneiros, né, digamos, na criação artística, pesquisa continuada de dança para criança. Eu queria que você contasse um pouquinho desse início aí. Tá. Bom, assim, acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, falar, que é o fato de eu ter assistido muita coisa, né? Então, assim, eu morava em Campinas, mas vinha para cá e eu era meio assim, carteirinha do Sérgio Cardoso, assistia tudo que se passava, de Enda a Vandercable, sabe? No Carlton Dance. Sei. Aí eu estou falando isso por causa da importância da apreciação, de você poder ser espectador e ver. Então, acho que tem duas coisas aí na tua pergunta. Uma é que na Unicamp, quando eu fiz licenciatura em dança, aí minha professora na época era Isabel Marques, eu não tinha, eu falei, eu não vou para academia ver aula. Eu falei, não dá assim, para mim não é isso que eu quero. E aí eu consegui, num projeto lá na periferia de Campinas, na Vila Jataí, começar a dar aula lá. Era um lugar bem pequeno, tal, bem projeto bem da periferia mesmo. E aí eu comecei assim o contato com as crianças, já dando aula. Mas já dando aula sem ter nenhum estágio, sem ter visto ninguém dar aula para criança. Só na minha experiência de ter feito aula de balé. Então, eu já comecei aí numa busca do que eu tinha aprendido, né, na faculdade, mas também olhando para aquele lugar e tentando criar e experimentando as minhas coisas, assim, né. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu continuei dando aula dela numa escola formal, né, de ensino infantil, que era o Cantinho Feliz, enfim. E aí, comecei dando aula. Mas, paralelo a isso, na minha vida, eu sempre gostei muito de viajar, ir para lugares de natureza, mais forte que a cidade, né? E em todos os lugares que eu ia, assim, eu passava um tempo, assim, me atraía muito ver as crianças se movimentando e brincando. Por isso, uma coisa da apreciação. Porque eu gostava de ficar olhando elas se movendo, e para mim aquilo era dança. E era dança, era uma composição inusitada, tinha muita coisa na época, da coisa do movimento do cotidiano, né? Uma coisa dentro da dança, então essa coisa do gestual. Então isso era uma coisa que me atraía. E aí, seguindo, né, eu entrei no SESC, eu fui funcionária do SESC, e como eu era formada em dança, eu peguei todas as aulas, porque eu não podia dar aula de ginástica, enfim, nem de vôlei, todas as aulas que tinham de dança eu que dava para criança, para terceira idade, para adulto, e aí foi uma escola para mim, porque era um público muito diverso, as pessoas queriam alguma coisa que não era exatamente o que eu queria, e aí eu tive que ir juntando, inventando estratégias de ensino, chegar onde eu queria, que tinha a ver com educação somática, com criação, com movimento pessoal, individual, com uma coisa de transformação, mas também atendendo um público muito diverso. Então, foi muito uma escola, que era uma aula atrás da outra, e é isso, né? Eram 30 pessoas na sala, na época, né? Isso foi em 94. Então, foi uma escola, eu fiquei 1 ano e meio lá, e
foi muito bacana, assim, porque essa coisa de se virar, né? Se virar. Usar uma música que de repente você não vai nem ouvir na sua vida, mas trazer ela para chegar no universo e juntar com uma coisa e apresentar outra coisa. Então era meio uma química ali, onde eu podia me colocar, mas eu tinha que olhar para o contexto, olhar para o corpo dos outros e ver o que eu podia contribuir, né? Então isso foi uma escola, também dando aula para criança, fazendo vários experimentos, e nesse meio tempo eu conheci a Adriana Greck, que estava voltando para o Brasil, e ia começar e abrir o estúdio Nova Dança. Ela até me convidou para ser sócia, mas aí eu não quis, porque eu queria, enfim, eu queria viajar. E ao mesmo tempo eu participei de um congresso da DACE, que foi na Austrália, junto com algumas amigas, a Suzy Martinelli, a Lilian Vilela e a Daphne Micheletti. E aí, nesse congresso da DACE, que é Dance and the Child International, que eles consideram criança de 0 a 18 anos no mundo, e que é voltado para o desenvolvimento da dança e da criança, mas com trabalhos teóricos, apresentações, eu tive contato com esse universo de produção de dança para, com, junto com criança. Isso em 94. E aí, quando abriu o estúdio, eu não quis ser sócia, mas a Adriana me chamou para fazer parte da Companhia Nova Dança, junto com a Lu Favoreto, a Tica Lemos, e a gente fez um trabalho que ia para o Sesc, então eu pedi demissão para poder dançar. E aí tive contato com a técnica de Nova Dança e fiz parte do estúdio Nova Dança, que foi minha grande escola de uma geração, né, Jorge? De me entender ali. Né? Foi um marco, né? Fiz parte da companhia de 95 a 2000, depois da companhia 8 Nova Dança com a Lu Favoreto de 2000 a 2011, e dava aula no estúdio, sempre dei aula no estúdio do começo dele, quando não tinha parede, ao fim. Ao fim não, que eu acho que ele é eterno, mas... E tive muito contato com essa referência do BMC, das pessoas da Holanda que vinham e voltavam, e aí a educação somática abriu outro caminho, e aí ficou cada vez mais forte a história da improvisação. Então, eu sentia que o que eu fazia como bailarina assim, de dança contemporânea ali, a coisa da educação somática, o que trazia para o meu corpo, e a relação de jogo que se estabelecia em tudo, era muito similar com o que eu via nas brincadeiras das crianças. E aí, juntando com isso, dando aula, eu percebia que as crianças não tinham referência do que era dança contemporânea. Elas não tinham essa referência para poder fazer aula, ou elas não tinham essa formação. Então, quando eu falava coisas em aula, era vago o que isso ia dar, né? Aonde isso ia dar. Não tinha celular, não tinha assim, vídeo o tempo inteiro para mostrar para as crianças o que era de outros lugares. Então, acho que isso fez com que eu falasse, não, acho que eu estou a fim de investigar tanto para a formação do público, quanto para essa educação, né, no sentido das pessoas poderem ver, ter essa referência, e ao mesmo tempo que eu acho que era mais meu interesse, era dessa criação de uma linguagem corporal que tivesse, não só cênica e da composição, mas da fisicalidade, artisticamente, o que podia surgir disso, né? Então, acho que e aí foi essa viagem, assim, de vontade de juntar isso, tudo que eu sentia como bailarina, que eu via no corpo da criança, do risco, da disponibilidade, do inusitado, da composição, de poder oferecer uma coisa que não era tão da massa, né? Então eu comecei a pesquisar
e fui mais para o universo da criança, da observação, das brincadeiras, do que se tinha de produto literário e da televisão. E aí, junto com os meus parceiros na época, assim, né, que era a Lilian Vilela, que se formou comigo, que hoje está na Unesp, é professora doutora lá, a Daphne Michelepes, que está no Balangandança até hoje, minha querida amiga, o Anderson do Lago Leite, que ficou muito tempo, que, né, virou produtor. E aí eu chamei o Christian Duarte, na época, que dançava junto, e a gente fez o primeiro trabalho, a partir da observação das brincadeiras que eu fazia, eu trazia para eles propostas, e a gente brincava, e essa brincadeira do corpo acabou gerando o primeiro trabalho. Acho que foi essa vontade, né? Nossa, muito legal, Georgia. E eu queria, assim, que se você pudesse colocar em palavras, né, quais são os eixos, né, artísticos da companhia, né? Qual é a pesquisa de linguagem, né? Qual é o que vocês levam de fato para a cena? O que vocês estão interessados e mobilizados? Talvez isso tenha sido muito diferente nesse decorrer, né? Vai mudando, mas aquilo que é a essência mesmo, né? Que é essa sua busca na relação da comunicação para a criança, né? E com a criança. Então, se você conseguisse falar desses eixos, né? O que te mobiliza de fato? Eu acho que tem uma coisa que é bem forte, que é estar junto com a criança o tempo todo. Com a criança. Então, pesquisar junto com a criança, isso fez parte o tempo todo e isso foi se modificando ao longo do tempo. Desde observar, colher entrevista, fazer oficina junto, até esses últimos anos que a gente fez começou um trabalho de convivência, de aproximação com as crianças, num trabalho que não era necessariamente um espetáculo, de contaminação. Então, acho que isso é um eixo. Acho que um outro eixo forte é a questão da educação somática, na presença do treinamento dos bailarinos, tanto a educação somática quanto o brincar. E quando eu falo brincar, não é só o brincar da brincadeira, do lúdico, é também brincar mesmo, brincar de pega-pega, brincar, e como transformar isso em exercícios e estratégias de composição, composicionais, ou mesmo de repertório, mas também é o brincar do imaginário. Então, acho que a questão da imaginação junto do corpo, ela é fundamental, porque ela já é junto, né, na criança. E eu acho que ela já é junto na dança e na educação somática. Ela está junto. Eu acho que isso e uma questão da memória, no sentido da memória corporal mesmo. Então, acho que como direção, todo o meu trabalho de trazer o repertório de movimento singular dos bailarinos pro trabalho da balangandança é de colocar eles em contato, de tentar, né, trazer o corpo deles, não de criança, mas evocar essas memórias celulares que estão na gente e que tem a ver com as nossas infâncias. Então, não são só memórias de recordação, de histórias que a gente também usa nos espetáculos, mas a memória da fisicalidade, tentar abrir, deixar esse corpo permeável para essa disposição disso estar presente. Por isso que eu falo um pouco que se fosse fazer uma audição, as pessoas da banda seriam as pessoas que tiveram uma infância muito vividas, assim, na sua cinética, no seu movimento, no seu imaginário. Não sei, acho que são mais ou menos esses. Acho que tem uma coisa da reflexão, que é constante no trabalho, fazer, pensar,
trazer isso que é do trabalho artístico para o didático e como fazer essa ponte, né, essa pesquisa, uma linguagem que seja... Né, quando você propõe uma aula de educação somática para um adulto, é um pouco diferente disso para a criança, de temporalidade, de como chega. Então acho que essa coisa, o corpo, né, o repertório, o corpo no sentido da sensação e percepção da educação somática, a memória, o imaginário, o brincar, acho que é isso a reflexão. Ô, Georgia, eu achei lindo você falar que a primeira coisa que você trouxe é observar a criança, né? De você ver o movimento da criança e aquilo, o universo dela, né? Eu acho isso lindo no trabalho da Balanga Dança, porque, de fato, você vê na cena que vocês não negam a criança, porque eu acho que você precisa desse alimento, digamos assim, né? Pelo menos a visão de quem já foi público e sempre teve uma leitura, né, desse trabalho, é de que a criança ela é protagonista, né? E não no sentido de que é para ela, mas é com ela, né? Então, eu queria que você também falasse um pouquinho disso, porque às vezes falar de dança para a criança traz esse distanciamento de como se ela fosse só um receptor, né, de conhecimento, né? Então, para mim, eu queria que você falasse um pouquinho desse protagonismo da criança para o trabalho de vocês, né? Foi legal você falar isso, porque acho que isso é um hiato na educação, né, em geral, na nossa educação, na nossa sociedade. Isso não é uma coisa, né, essa distância da criança, né, do adulto e da criança, na nossa cultura, como isso é longe, né, essa escuta, esse respeito. Então, eu sinto que é algo que é uma proposta que acho que quando a gente começou também era só a gente, aí isso foi se espalhando e foi tendo muito mais gente, né, o Lagartixa Total, muitos grupos fora também de São Paulo, que eu acho que trabalham assim, mas tem uma coisa que quando eu comecei, eu assisti muita peça de teatro, eu não tinha filho, né? Aliás, eu tenho filho há pouco tempo, se pensar no Balangandança. O Balangandança tem mais tempo que meu filho, né? Mais tempo, não. É mais tempo de Balangandança do que o tempo que, né? Ele tem 10 anos e o Balangandança 23. Mas Balangandança é o primogênito. É o que dá mais trabalho, sabe, Thalita? Eu imagino. E aí, eu ficava de cara com as piadas, de cara, assim, eu achava muito... É como se tratasse de um jeito como a criança fosse muito longe de uma pessoa, sabe? Era um público, era um... E aí é um pouco a relação das mídias, das massas, né? Como a mídia trata as massas, as programações, né? Tipo, na época era complicado, assim, também. Ainda é. Também acho que ainda é. Mas eu acho que é um hiato, e isso de trazer como protagonista, para você, eu acho que para você ter essa verdade como artista, de olhar para a criança, esse encontro com você, adulto, mas sem negar a sua também. Então, eu acho que o trabalho também não é só mental, no sentido de pensar que isso é uma proposta da Balangandança, é como fazer isso com nós adultos. Tem gente que tem isso natural. No Balangandança, tive muitas pessoas, né, assim, maravilhosas que têm isso natural. Tem outras pessoas que não têm isso natural. E como você vai trazendo isso, né? Como você vai aproximando? Então, acho que olhar, escutar, se relacionar, que também é uma coisa que não é só com criança, né? Como a gente se relaciona, como a gente olha no olho, como a gente toca o outro, como a gente escuta o outro. Então, eu vejo que não é a relação com a criança em si,
é a relação do que eu penso de arte, em geral. E não é você se tornar difícil, ou se tornar conceitual, ou se tornar o recorte, é você estabelecer um trânsito, uma relação, né, que até pode te afastar. Mas no caso da criança, eu acho que a comunicação é bacana quando ela acolhe para ela poder receber e perceber, né, aquilo. E aí eu sinto que é uma pesquisa, que a gente tem feito isso. Uhum. Sinto que teve momentos mais assim, outros mais assado, mas a criança realmente ela traz uma potência, né, tanto de um olhar menos viciado e conceitual, que também, na época que eu comecei, era uma reclamação minha, né? Como tudo era tão conceitual e que afastava o público em geral da dança contemporânea, eu tinha essa história, assim. Então, como que você... E acreditando que a linguagem corporal é a linguagem da criança, né? Então, o brincar, no começo a brincadeira entrou quase que como um código de comunicação, como se a gente falasse a mesma língua, e foi se transformando. Então, a criança junto, acho que ela é protagonista, mas é a criança junto do trabalho. Não, super legal. Eu vou ler aqui uma consideração. O Alê Medeiros está dizendo: considerar as crianças em seu ser, a expressividade, seu modo de se colocar, criando em seus movimentos. Ai, que bonito, Alê. O Alê faz parte também da pesquisa, né? Então, também está super aí dentro do universo que vocês trabalham. Então, e também dizer que o Alê vai estar dando aqui uma palestra, né? Nessa semana, nessa última semana agora. Então, quem tiver interesse, Marina Caron está aqui também vai estar dando aula para criança. Ela abre a semana na segunda-feira. Então, só vou deixar o recadinho aqui para o pessoal ir lá buscar essas aulas, que tem muita também influência da Balangandança aí, com certeza, nessas novas gerações. E super legal, né, a sua fala, Jorge. Eu só queria pedir pro Maiola me avisar quando estiver faltando 10 minutos, Maiola, porque eu quero abrir para as questões que estão aqui pro público, tá? Gente, quem quiser deixar questão, por favor, aqui no ponto de interrogação, tá bom? Eu já vi que tem algumas aqui, então não esqueçam de deixar. Aí tem gente falando memórias do anos 90, né? Lindo o seu trabalho, também acho, pessoal. Estamos aqui, também acho lindo. Mas, Georgia, eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou trazer um pouco para a nossa realidade, na nossa vivência agora, em tempos de pandemia, como é que o trabalho continua, né? E de que maneira você, com esse olhar, essa experiência, diria... não sei se é dica, mas né, esse seu olhar generoso para a criança que está em situação agora de isolamento, né? Como é que é esse trabalho desse corpo do brincar, já que a nossa live tem esse nome, né? Como é que é trazer isso no universo que às vezes é tão restrito, né? Fisicamente, digamos, né? Nem toda criança tem um espaço imenso para correr, brincar, enfim. Às vezes não tem um irmão, um primo que possa compartilhar. Então, eu queria que você falasse da continuidade do trabalho da Balangandança nesse momento de pandemia, mas também extrapolando para esse seu olhar para a criança agora né, dentro de casa. Enfim, tenho certeza que tem vários pais aqui, né, que se pudesse dar uma faladinha sobre isso. Tinha que ser uma live só disso, né? Ai, te joguei um problemão, né, Jorge? Não, é porque acho que a companhia, né? A companhia, assim, a gente segue trabalhando. A Balangandança sempre trabalhou, mesmo sem ter projeto, né? Mesmo bem antes de existir fomento à dança. Então, acho que teve a formação que está hoje é uma, no começo era outra, né?
e tem pessoas que continuam, mas enfim, estou falando isso porque a gente passou muito tempo trabalhando porque gostava, sem ganhar nada, né? Eu acho que as coisas foram se modificando, ainda bem, né? Mas essa relação do trabalho sem receber, sem ter projeto, sempre foi presente na companhia. A gente, de um jeito ou de outro, sempre manteve, porque também conseguia apresentar aqui, ali e tal. Nesse contexto, a gente estava terminando um fomento agora, que era para terminar em junho, e a gente acabou terminando em setembro, né, por conta da pandemia, fez várias atividades online, tanto de uma residência, que era para ser uma residência para criança, ou cabaninha, acabou sendo online, foi muito bacana, foi outra coisa, mas também motivo de pesquisa e investigação. Acho que tem pessoas maravilhosas na Balangandança, como a Lê Medeiros, como a Clara, a Isabel Monteiro, o Ciro Godoy, agora o Jean, que também estão tão afim, né, de continuar. Então, acho que é um trabalho apaixonante, então a gente continua se encontrando, fazendo, escrevendo projeto, mas não é fácil, né, porque a gente está tendo cada um que se virar também por uma questão de sobrevivência, de subsistência. Então, acho que isso tira um pouco a energia para pesquisa, né? Para pesquisa, né? A gente vai mais no fazer. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente se olhar e ver tudo que a gente já tem e que a gente não compartilha e que poderia compartilhar e ter essa troca. Então, vendo a história, tem muita coisa, né? Que a gente tem, que a gente fez, que a gente não sistematizou, que a gente não dividiu por falta de tempo, porque estava fazendo espetáculo, e mesmo essa relação virtual, ela pode ser interessante, né? Pode ser interessante. De qualquer forma, não é fácil, né? Assim, eu acho que para ninguém, não está fácil para ninguém essa frase, mas eu acho que tem espaços a serem descobertos, tanto aqui quanto nas nossas casas, e de movimento com as crianças, de movimentos em todos os sentidos, né? Movimentos internos, então, desde um estreitamento de vínculo entre pais e filhos, desde o maior toque, desde a maior percepção da sua casa, desde lavar um quintal e escorregar ali, inventar vários jeitos de escorregar, desde, sei lá, subir e descer no pai, fazer do pai sua árvore, sabe? Mas a gente tem que ter uma abertura, uma possibilidade dos adultos também poderem, talvez seja uma oportunidade de uma convivência, de um encontro maior, olhando com os bons olhos, entre os adultos e as crianças que convivem. Né? Seja o tempo que for, né? Que esse tempo não seja o máximo, mas que seja de qualidade, que se torne, assim, 1 hora, assim, não, vou largar o celular e vou ficar meia hora, sabe? O meu filho vai fazer o que for. Eu acho que tem muitos contextos, né? Tem criança de periferia que está correndo na rua, tem gente na roça que não está usando máscara, tem vários contextos, né? Mas e também tem várias faixas etárias. Então, acho que mais do que agora, eu também fico bem refletindo sobre como que é essa volta, ou essa meia volta para o encontro com o outro. Né? Um encontro que você, né? Onde o corpo, existe um limite, existe um espaço invisível, e que esse espaço invisível, ele eu ia falar essa palavra, não sei, não achei uma outra melhor. Ele pode ser contaminador, ele pode ser prejudicial, ele pode ser mortal, né? Assim, então, essa relação, que eu acho que é uma relação que a gente tem que cuidar também desse pensamento em relação ao corpo, né? Então, eu acho que a gente vai descobrir maneiras, eu não sei dar a dica que eu dou é isso, talvez seja uma oportunidade de ver os espaços da casa onde a gente pode se mover, não só as crianças, mas os adultos também,
onde a gente pode se entender no corpo, onde a gente pode descobrir outros prazeres e se encontrar e se aproximar dos corpos um dos outros, né? Não, é super bacana a sua fala, porque eu acho que você não traz nenhuma questão romantizada, né, desse momento. Ao mesmo tempo, traz o desafio, né, que vai ser esse reencontro, que também é muito inesperado, acho, para todos, nem não só para as crianças, mas para os adultos, principalmente, porque as crianças elas têm até maior facilidade de adaptação, digamos assim, né? Talvez elas sejam mais fluidas nesse sentido. Mas essa ressocialização, depois de tanto tempo dentro de casa, não sei. Estou aqui divagando, acho que você está saindo um pouco do tema, mas para dizer que é muito legal essa sua fala. Georgia, eu queria que você me dissesse também. Eu só que preciso saber o tempo. Maiola, me dá uma noção aqui de tempo, que eu não tô com relógio aqui, eu não consigo ver. Eu também não. Então, se Maiola estiver aí, por favor, nos ajude. Maiola, nos dê. Bom, eu vou abrir umas perguntas aqui, depois eu vou para a última pergunta com você, Georgia. Tá bom. 15 minutos. Ó, Georgia, quais as diferenças que você vê nas crianças de 20 anos atrás para as de hoje? Então, eu acho muito difícil falar isso, porque eu acho que não existe a criança, existem muitas crianças, como existem muitas infâncias, né? Então, se você vai para uma cidade de interior que tem uma determinada cultura, ela às vezes vai ter uma relação com aquilo diferente da cidade de São Paulo, daquela criança que vai no Sesc todo sábado, todo domingo assistir uma apresentação, daquela pessoa que tem mais acesso à informação, daquela criança que tem aula de dança na escola. Então, eu acho complicado pensar assim, mas a única coisa que me vem mais forte é a relação da infância ter achatado um pouco, achatado o tempo, né? Então, eu percebo que hoje vão cada vez mais crianças mais novas vão ao teatro assistir nossas apresentações, né? Desde bebês até... Então, é como se... Eu pensava sempre em fazer os trabalhos para crianças de 7 a 11, ou de 5 a 10, né? Então, eu acho que isso diminuiu. É como se a infância quase que na maior parte... uns 9 anos, sabe? No máximo, assim. E acho que isso tem a ver com o acesso às mídias digitais, né? Ao celular, e o acesso a informações que às vezes não tem a ver exatamente com o universo infantil. E mesmo com o ensino. Eu acho que o ensino puxa muito o desenvolvimento do conceito cada vez antes, cada vez mais rápido. E mesmo a concepção de corpo dentro da escola, eu não acho que ela deu um salto. Ela desenvolveu, mas eu não acho que nesse tempo ela deu um salto, vamos dizer assim. A gente ainda pensa muito, muito incipiente a relação do corpo na escola, e isso faz com que as crianças se adultifiquem mais, não sei se é essa a palavra, sejam adolescentes mais rápido, né? Então, a questão do brincar e do imaginar está cada vez mais recheada de universo mais pronto. Então, e eu não acho que isso acontece só nas grandes cidades, não. Acho que acontece nas pequenas também. Mas nas pequenas e na roça e no campo, né? Só que acho que, dependendo das crianças, elas têm um equilíbrio maior entre esse universo mais do ar livre, do contato com a natureza, do imaginário mais forte, da relação com outras crianças, do que da relação tão virtual.
E nessa pandemia, né, essa relação ficou total. Eu não sei se eu consegui responder, mas acho que isso são muitas infâncias, né? E que eu só que também se pode dizer que quanto mais massificado está a relação da publicidade e não questionado para a criança, isso vai ficando pior. Então, a relação com o corpo, com estar na frente da tela, com a obesidade, com não querer se mover, com a passividade, que é um tema do primeiro espetáculo do Balão de Dança, a passividade em relação à TV. Já era um tema, e isso hoje abre uma outra... E para todos nós, né? Não é só para criança, mas para criança isso é muito difícil, né? Porque ela precisa disso para ter uma inteireza mesmo. Então, acho que talvez nesse sentido as crianças estejam cada vez com as cabeças maiores e os corpos mais atrofiados, se puder dizer assim, mas de uma maneira bem geral, né? Faz sentido. E, Georgia, porque essa semana o Henrique Rochelle escreveu uma coluna, não sei se você chegou a ler, né? Ele fala um pouco dessa produção, né? A produção artística, a produção cênica, né? Voltada para o universo da infância. Por que tem poucas produções? Por que os artistas não se interessam por esse universo, né? Por que ainda tem pouca oferta de dança? Porque teatro a gente vê bastante, né? Produção de teatro para esse público. Mas por que você acha que a dança ainda não produz tanto cenicamente para esse universo? Eu acho que na medida em que se tem um incentivo, também um incentivo externo, isso acontece, né? Não só esse incentivo externo, mas acho que isso é bem importante dentro das políticas culturais. Acho que o teatro também tem uma relação parecida, né? Então, só para assim, dar um exemplo, o PROAC virou de artes cênicas infanto, né? Então, assim, teatro, dança e circo num edital, né? Então, assim, isso também é uma questão, assim, mesmo para o teatro, né? Acho que é complicada essa pergunta, Thalita, porque eu acho que tem isso de fora, tem uma questão de dentro, assim, que eu sempre, entre aspas, né, tive uma reclamação, que é essa relação de achar que é menor a pesquisa artística. É igual falar de teatro infantil que faz teatrinho, sabe? Faz pecinha. É a mesma coisa. Então, acho que isso foi uma coisa que eu super levantei bandeira assim, na vida, de tentar trazer os dançarinos de dança contemporânea adultos para poder ver, para poder discutir, de incluir pessoas bacanas nos forinhos que a gente faz desde 2010, pessoas bacanas da dança contemporânea para esses artistas também poderem ver, de entender essa pesquisa artística, né? Então, você pode perceber que quando o Itaú Cultural lançou uma carteira, na época do Rumos, antiga, que era de dança para criança no Brasil, teve um monte de propostas e isso deu uma pipocada e tiveram várias produções de artistas que faziam dança para adulto e que resolveram fazer. E também eu entendo assim que tem muitos trabalhos de lindos artistas, coreógrafos, adultos do Brasil e fora do Brasil, que eles são, para mim, trabalhos para criança, assim, que a criança, que eles têm a ludicidade, que eles têm uma sensibilidade que passa por esse véu da infância, né? Então, eu acho que tem eu acho que é um pouco um reflexo a dança ter menos espaço como arte, a criança ter menos espaço nessa sociedade, a criança não ser vista,
né, no espaço na cidade, nas coisas, né, o movimento da criança ser uma bagunça, não sei, eu sinto que se tivesse um incentivo maior em todos os sentidos, isso ia ser diferente, né? Não, super bacana. Vou aqui abrir. Faltam agora não mais 10 minutos, deve faltar menos. Deve ter mais algumas questões aqui. Vou abrir, Georgia, aqui. A Pepo, vamos ver aqui. Sentiu diferença nessa facilidade agora em que elas tiveram mais contato com as telas em aula? Acho que sim. Acho que sim, partindo da minha experiência própria, né? Porque eu tenho um filho de 10 anos, sou só eu e ele aqui em casa, ele é filho único. Então, essa relação fica muito forte mesmo, né? Porque tem a aula no Zoom, enfim, acho que até a caligrafia muda, né? Então, tem uma relação, mas não só a relação de passividade, mas a relação de ansiedade, de angústia. Acho que isso entra, talvez, de uma forma não tão fácil de ver, né? Então, é lógico, quanto mais tempo você fica na frente da TV, comendo pipoca ou chocolate, mais tempo você vai ficar difícil essa inércia, né, de sair. Então, se você não tiver alguém que chame, que venha, ou uma possibilidade de espaço para isso, acho que fica mais complicado mesmo, sim. Entendi. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Jorge, vocês podem mandar, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Thalita, eu falar mais uma coisa disso, que eu acho que tem, que você falou da dica, mas eu acho que tem maneiras, né? Então, isso de ir para uma praça quando tem menos gente, você está em isolamento, mas se cuidando, entrando, ir para uma praça, ou ir para um lugar vazio, sabe? Poder mesmo ver, poder subir numa árvore, poder brincar de pega-pega, sabe? Tipo, acho que tem maneira, você tem que achar, você vai inventando, né? Tu tá no banho e tá dançando no banho, sabe? Não sei, assim, acho que tem que ir atrás, mas acho que elas existem. Desculpa. Eu perdi aqui a pergunta, mas eu acho que eu vou... Desculpa quem fez a pergunta, agora até perdi a pergunta, mas eu vou introduzir uma coisa que eu acho muito bacana. Quem tiver mais perguntas, vai enviando aqui, tá, pessoal? O que eu acho muito interessante no trabalho da Balangandança é que, para além das produções cênicas, vocês fizeram uma produção de conhecimento, inclusive publicações, o próprio forinho, né, que é essa coisa da reflexão, né? Onde é que as pessoas podem acessar esse material, né? Que eu sei que tem livros, eu sei que tem artigos, se os forinhos estão online, porque de fato é uma produção muito rica para quem quer se debruçar sobre essa pesquisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa que vai para além da cena, que extrapola essas fronteiras e vai para a academia, e vai para a reflexão, e vai para a publicação, que eu acho que isso é muito interessante. As pessoas podem acessar no site, né, no www.balangandanca.com.br. Tem tudo lá, todos os forinhos desde 2010, todas as transcrições ou vídeos, textos de pessoas, né, que escreveram, que participaram, e eu acho que isso é um dos eixos da Balangandança, que é essa vontade também de nos alimentar, mas não só a nós mesmos, né, a compartilhar isso para essa expansão da produção. Acho que o que fala também era uma questão para nós, e o forinho veio um pouco disso. Vamos tentar pensar e discutir isso para abrir tanto a galera da educação quanto das artes cênicas e quem se interessa pela infância, como isso é importante, como isso é profícuo, como isso é
belo, né? Porque é muito legal, é muito lindo trabalhar com criança, sabe? Você encontra esse direto de humanidade, eu acho. Então, essa potência, tanto do brincar quanto da criança, que tem esse olhar menos fechado mesmo, né? Mais quebrado para rearranjos. Isso é o que a gente precisa, né? Isso é o que a gente precisa na pandemia, né? Então, assim, Uhum. acho que eu acho super importante mesmo fazer esse trabalho de reflexão, de espalhar, de trazer, de pensar. Então, a gente sempre quis, e aí a gente faz parcerias, né? Em 2007 tem uma publicação, que na época eram várias pessoas, mas era um projeto da Balangandança com o Na Dança, que na época era a Ucha Xavier, era na dança, que a gente convidou 10 pessoas e tinha uma publicação não acadêmica, e essa publicação virou um site que depois se perdeu, mas que se tiver muito interesse, eu tenho alguns exemplares ainda, dá para a gente distribuir mais em instituições, mas do finado Klaus Viana, né? Do edital Klaus Sim. Viana, Funarte Petrobras. Foi um edital super importante. Vamos torcer para que um dia ele volte. Estão mandando um beijo aqui da Companhia Gigicena, 15 anos, e agradece as boas influências da Balanga. Essa é uma companhia, né, que está aí muitos anos na estrada, muito legal. A Lívia, E, Jorge, muito bacana. a pergunta era: qual o papel dos pais nesse processo da dança para a criança e se tem muita pressão deles sobre as crianças? Eu acho que tem. Eu acho que tem ainda tem essa relação da dança ser de um jeito para alguns, de outro jeito para todos, a dança em geral, né? Ainda existe esse sonho do romântico da bailarina, né? Assim, tipo, eu até escrevi um texto agora lá para o Festival de Araraquara, Internacional de Araraquara, que vai lançar uma publicação, e eu conto um pouco isso, né? Minha mãe me colocou no balé porque eu andava na meia ponta, mas porque onde eu morava não tinha outra dança. Tinha balé e tinha jazz. Né? Então, assim, não tinha outra possibilidade. E aí, meia ponta é balé. Né? Se eu fosse ela hoje, eu colocaria minha filha numa dança que colocasse o calcanhar no chão. Mas ela foi, né? Porque é um mundo, é uma cultura, né, do Ocidente que a gente traz, que já modificou, que eu acho, desde o começo do Balangandança, mas eu acho que os pais, o jeito como eles sentem seus corpos e pensam a cultura, chega total nessa influência, né? Tanto para lados de incentivo de dança, quanto não incentivo. E pensar que toda dança, ela tem uma cultura, ela tem uma poética, mas ela também dentro dela tem uma política, né? Então, se você escolhe uma dança que repete, que almeja o modelo, ou que está todo mundo junto o tempo todo, sem ser um ritual, você está escolhendo também essa repetição, esse padrão. Então, acho que tem isso também. Também é isso, né? Que acho que falta informação, falta formação para os adultos saberem o que é formação do que é uma educação artística e do que é uma educação em dança também, né? Que é para todos, né? Não é só para quem quer dançar, para o corpo, vida. Ai, Georgia, já está acabando. A gente deve ter mais um minutinho aqui. Eu super agradeço por nesse momento, que eu sei que é difícil, a sua alegria de estar aqui compartilhando com com o pessoal, principalmente de ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui te ouvindo. Então, assim, estou super feliz, emocionada de verdade. Muito grata mesmo. E eu queria deixar esses últimos segundos, na verdade, para você
Aqui tiveram vários elogios, Carol dizendo que foi sua estagiária, que isso foi importante para o que ela faz hoje, outros falando Balangandança está na minha vida, parabéns, enfim. Tem vários recadinhos aqui que eu não vou conseguir ler todos, mas eu tenho certeza que a Georgia está sentindo essa energia, né? E dizer que essa energia também vem muito de mim, do portal. Queria deixar você para você despedir e dar as últimas palavras aí. Eu que agradeço, Thalita, muito mesmo. É um espaço muito bacana, o portal, o museu, é demais, assim, desde o começo. Acho que agora está tendo um papel fundamental, né? Eu queria dizer também isso, né? Que a gente não faz as coisas sozinho. E todas as pessoas da Balangandança, todas, Daphne Michelep, Coré Valente, Maristela Estrela, Anderson Gouveia, que já passaram, o Ale Medeiros, a Clara, a Bel, a Lívia, do Giz de Cena, que passou pela gente, os estagiários, acho que todo mundo, esse trânsito, ele fica na gente, e são todas, e eu não... E esse encontro dessas pessoas que é com muito amor, né? Um olhar muito amoroso, não só para as crianças, mas muito afetivo. Acho que é uma companhia que tem a questão do afeto muito, muito forte, assim, né? Então, eu sinto que também é uma coisa que falta no mundo, essa relação que não é que a gente ficou aqui, né? Aqui, apesar da gente fazer dança e estar conectado na educação somática, de grado, ainda é uma coisa que passa por aqui, né? Quando você planeja uma aula, quando você... E essa relação de deixar fluir a relação e da escuta, eu acho que ela é muito importante para a humanidade hoje, não só com as crianças, né? Que elas são grandes mestres mesmo, né, nessa relação. Então, acho que eu agradeço também esses companheiros, né, e todas as crianças que estão junto e que agora a nossa pesquisa tem a ver com o corpo e a natureza, né? A natureza, que é do que a gente é feito, mas as nossas próprias naturezas, né? E até para ver como dentro desse... Não é um desmoronamento, mas esse estilhaço, assim, que a gente está no mundo, né? Porque são vários pedaços olhando para um lado, cada um diferente, como a gente consegue continuar se encontrando, respirando, se tocando, ensinando as crianças, ensinando não, né? Trocando com elas o que a gente quer para o mundo, né? Então, acho que é um momento muito crucial de pensar nas crianças, né? Como faz, de não voltar repetindo, sabe? De valorizar mesmo o que é toque, o que é a sensação, o que é essa possibilidade de movimento interno e externo no espaço, né? Que é a dança. Queria agradecer. Ai, muito obrigada, Georgia. Obrigada a todos que estiveram aqui. Entrem no link da bio, tá abertas as inscrições de aulas para crianças e aulas para adultos, palestras, inclusive com o pessoal que também já participou do Balangandança. Então, fica o convite e de quebra vocês vão estar fazendo uma doação para uma campanha solidária voltada para ajudar os artistas nesse tempo de pandemia. Georgia, obrigada de novo, estamos aqui com 15 segundos. Pessoal, um grande beijo, querida, adorei. Agradeço a todos, todas, todos. E você principalmente, Thalita. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, adorei. Foi ótimo e vou salvar aqui no IGTV para a gente compartilhar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.